Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Esta é uma série de conteúdos produzida em parceria com a AIT, uma empresa que quer facilitar o acesso direto do produtor rural a recursos financeiros de uma forma mais segura e eficiente. No nosso episódio anterior, começamos a falar sobre a forma que o produtor pode ter acesso aos recursos financeiros sem necessitar passar por uma revenda de dinheiro. Se você não assistiu a esse primeiro episódio, eu recomendo que o faça até para entender muito do que a gente vai falar aqui hoje. Comentamos também sobre as credenciais que o produtor precisa ter para criar esse acesso direto. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Vocês vão me ver falar muito sobre gestão de riscos, porque este é um dos pilares fundamentais de um negócio financeiramente saudável, juntamente com o crescimento e o retorno sobre o capital que foi investido. A gente reforça sempre com os alunos dos nossos cursos que cuidar dos riscos deveria ser um hábito, uma rotina, uma cultura dentro da empresa. Não importa o tamanho, o segmento, a região, todas as empresas deveriam cuidar dos riscos que podem colocar o negócio a perigo. Mas falar sobre tipos de riscos pode ser algo que não seja tão intuitivo, para muita gente, justamente porque o olhar não está ajustado para isso. Por isso que sempre quando vamos falar sobre riscos, a gente recorre a um método que é muito conhecido dos produtores rurais, que é o manejo integrado de pragas, ou melhor, o MIP. E como que esse método funciona? Ele reside em adotar um passo a passo que vai desde a identificação das pragas até a adoção do controle ideal, com o objetivo de mantê-las abaixo do nível que causem danos à lavoura, reduzindo os prejuízos potenciais. Então, de uma forma muito simples, o produtor ele considera informações sobre as condições do ambiente, o estágio de desenvolvimento da lavoura, as condições nutricionais da planta, os aspectos climáticos e as pragas e doenças que podem surgir. Então, ele faz um levantamento sobre todos esses aspectos. Feito isso, ele vai determinar qual que é o nível de controle e vai estabelecer um limite, abaixo do qual é possível fazer um controle mais efetivo das pragas, por exemplo. Então, depois ele, ou o pragueiro, que trabalha para ele, vai monitorar, vai medir a quantidade de pragas que estão afetando a lavoura para saber se está acima ou se está abaixo do limite que foi estabelecido. Somente depois de feito tudo isso é que se determina qual será a técnica de manejo ideal para ser utilizada, que podem ser de diferentes tipos de controle. Agora, se no agro tivesse apenas o risco de pragas, seria fácil de lidar, não é mesmo? No entanto, cada vez mais temos a clareza de que são inúmeros os riscos que podem afetar diretamente o negócio. Quer um exemplo? Vamos pensar nos riscos financeiros. Imaginem o produtor que não consegue renovar a sua linha de crédito no banco, ou então que não tenha capacidade de pagamento para cumprir com os juros e amortizações de dívidas, por exemplo. Imagine não ter liquidez suficiente e viver vendendo o almoço para conseguir pagar a janta. O fato é que só conseguimos gerenciar aquilo que temos condição de medir. E com riscos temos 4 passos que são fundamentais a seguir. E são muito simples, que é conhecê-los, limitá-los, medi-los e corrigi-los. E é justamente por isso que associamos ao MIP, com outros riscos também. Então, se o produtor ele adotasse esse mesmo método para gerenciar os demais riscos e assim criar uma cultura de risco, muitos dos problemas que ele enfrenta todas as safras poderiam ser minimizados. Vamos exercitar isso juntos? Então pensa aqui junto comigo. Para o risco do produtor ficar sem linha de crédito renovável, por exemplo, como que seria um passo a passo para conseguir mitigar esse risco? Vamos lá? Então, primeiro passo, a gente já falou aqui, que é conhecer.
Ou seja, reconhecer que este é um risco que precisa ser elencado e que merece a atenção do pragueiro. Então, primeiro item cumprido. Segundo passo, limitar. Qual a sua necessidade de capital de giro? Quanto do capital fica empatado no seu negócio todo ano? Estabeleça então um número e crie um plano de ação para ter sempre linhas de crédito aprovadas em mais de uma instituição financeira, para você não ficar ali, preso ou realmente limitado a uma única alternativa. Terceiro passo, medir. Então acompanhe ou coloque um pragueiro, para acompanhar se as linhas de crédito disponíveis já estão sendo utilizadas, estão dentro do limite que foram estabelecidas. Qualquer sinal que seja necessário um ajuste, emita um sinal de alerta. E isso vai conversar com o nosso quarto passo, que é corrigir. Recebido o sinal de alerta, haja imediatamente para remediar a situação, seja solicitando um aumento na linha ou conseguindo uma nova linha como uma outra alternativa. Inclusive, aí, viabilizar a alternativa de ir ao mercado de capitais, direto no fabricante, no fabricante do dinheiro. Mas tão ou mais importante do que isso é investigar por que o limite estabelecido para aquele risco foi extrapolado. Houve aí uma mudança no cenário que fez com que o seu limite tenha ali sofrido com isso? Houve uma demanda mais alta por capital para o giro? É preciso agir rápido para corrigir e, portanto, é preciso entender os motivadores para ter sido aí pego de surpresa. Aí te auxilia os seus clientes a estarem sempre atentos aos riscos que podem afetar o seu negócio, principalmente aqueles que podem trazer os impactos financeiros. Afinal, para ir direto ao mercado de capitais, sem intermediários, é preciso seguir à risca na gestão de riscos. E você, conhecia esse método de fazer gestão de riscos do negócio? Deixa aqui seu comentário ou sua dúvida que lhe responderemos nos nossos próximos episódios. Tá legal? Então, por hoje é só. Um abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!